Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Correia e é um prazer ter vocês aqui. Bom, se você gosta do meu canal, curta, compartilhe e comente, tá? Isso é importante para dar mais relevância. O canal é novo, isso é muito importante. Vamos começar aqui o assunto de hoje. Vai ser sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Bom, vou trazer para vocês um vídeo aqui do Carlos Dias comentando o que é esse arcabouço e reforma tributária para o Brasil. A gente está no Twitter, quem postou isso daqui foi a Luli, tá? Dando os créditos aqui, a Luli postou e ela colocou assim, ó. Assustador. Carlos Dias fez um resumo sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária, que segue no legislativo para aprovação. No caso da tributária, seria uma emenda à Constituição, que é mais grave ainda. Esse pacote pode tirar a autonomia dos produtores, pois quem dita as regras é o governo federal. Aumentaria a carga tributária e seria o fim do federalismo brasileiro, entre outros. Deputado Luiz Felipe também falou sobre isso hoje. Mas eu vou fazer o seguinte: vou pôr aqui o vídeo do Carlos Dias, né? Comentando, e depois a gente conversa. Vou encher a tela para vocês dar uma olhada. Lá vai. Chefes de países é a de construir e ordenar regimes comuns, regimes comuns e centralizados de controle social e econômico, capazes de regular e monitorar a sociedade no que se refere ao grau de liberdade individual e de suas atividades de produção e renda. Para tal êxito, o governo central de cada país deve exercer, além de um forte controle na vida social, o que impacta na subjetividade das ações humanas, restringindo a liberdade de expressão e promovendo a censura, necessita controlar fortemente os eixos de autonomia de produção econômica. Portanto, torna-se instrumento fundamental a aplicação de um sistema dirigista da economia pelo Estado, onde o governo central assume o papel único e determinante, através da constituição pelo Poder Executivo de diversos conselhos, para a tomada de decisão sobre investimentos, controle de recursos, produção, distribuição de bens, serviços, salários e de preços. Essas temáticas e ações estão em curso no Brasil com baixa exposição real do sentido, através de medidas legislativas propostas pelo atual governo, como o arcabouço fiscal, que é um elemento disfuncional e estranho ao controle das contas públicas, onde os ajustes necessários dessas mesmas contas se darão por conta apenas da ampliação da arrecadação, de forma extraordinária, eventualmente, por situações positivas inesperadas no campo da economia interna e externa, e, nesse caso, sem previsibilidade eficaz, ou de outra maneira, associada à costumeira medida de governos centrais de baixo controle de gastos, isto é, aumentando a carga tributária. Contínua a essa medida de restrição e segura inibição de formação de poupança privada, depois a gente no debate pode amplificar um pouco isso, eu só vou lançar umas bases, né, de entendimento, o que significa, né, em termos de poupança privada, mercado interno, autonomia econômica do cidadão. Então vamos lá. Contínua a essa medida de restrição e segura inibição de formação de poupança interna, tramita uma proposta de emenda constitucional, friso, mudança constitucional, a chamada reforma tributária, que desfigura o federalismo brasileiro e cumpre o papel especial de situar no governo central o controle dos recursos arrecadados. Outro ponto complementar e muito importante para o arranjo burocrático do sistema de controle econômico definitivo estão na linha das críticas proferidas constantemente pelo presidente em exercício sobre a condução da política macroeconômica do Banco Central. O controle do Banco Central, senhores, concretizará, com as duas alterações legislativas anteriormente citadas, o arcabouço fiscal e a reforma tributária, medidas de restrição ao progresso que chamam sinteticamente de crescimento da cidadania. Só para você ter uma ideia, todo mundo sabe aqui, mas só para frisar, Banco Central, política monetária, a questão do estabelecimento de juros, controle da inflação, proteção da moeda. Em termos de cesta de moedas, os senhores devem saber, o Banco Central tem em ativos em torno de 360 bilhões de dólares, que estão, obviamente, a serviço da proteção da moeda, não estão a serviço para operação de dívida e nem lastro externo, né, de financiamento aos países laterais das economias destruídas pelo sistema socialista. Observa-se que nenhuma mudança legislativa em curso aponta para desoneração da produção, redução do tamanho do Estado, da justa simplificação do sistema tributário, da redução significativa do conjunto de leis no campo tributário e a diminuição de carga tributária. O que se percebe é a consolidação e ampliação de um regime fiscal deficitário. Todas as contas apontam que esse sistema proposto não vai absolutamente superar aquilo que precisamos trabalhar em termos de superávit primário para a redução de dívida, redução de juros e controle da inflação. Então, nós estamos aprovando um sistema permanente
deficitário que vai sangrar da sociedade brasileira a extorsão permanente de recursos, né, para sustentar esse Estado que quer financiar outros operadores dessa narcopolítica na América Latina. Esse regime de governo estabelece uma verdadeira prisão da mobilidade social, sequestra o desenvolvimento econômico e inibe a perspectiva de construção de um país via poupança privada e de um mercado interno vigoroso. Lembrando que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. O Brasil, de 2019 a 2022, resumidamente, passou por um processo de descentralização estatal e promoção da liberdade empreendedora, atuando na desburocratização, programas de privatização, redução da dívida interna, redução da máquina estatal, micro-reformas econômicas, eficiência administrativa, que permitiram ajustes relevantes no campo fiscal e monetário. A situação crítica de hoje, ao assistirmos à reversão do processo de descentralização do país, de modernização econômica, com importantes ganhos sociais, traz à nossa lembrança o risco de vivermos em um sistema econômico e político historicamente condenados, modelo soviético de planificação e de castração de liberdades. O centralismo estatal, cujo modelo implodiu em 1989 com a queda do Muro de Berlim, está sendo reeditado por medidas legislativas sombrias que ferem de morte a autonomia do setor produtivo do país. Finalizando, com o arcabouço fiscal, a reforma tributária e o controle do Banco Central, essas medidas serão um insumo básico para o aprisionamento da cidadania do Brasil e se constituirá no fortalecimento e reagrupamento de blocos do narcopoder, que, combatendo direito de propriedade, liberdades individuais, empobrecendo a população via impostos extorsivos e, notadamente, extinguindo a classe média, terão à sua disposição recursos abundantes para a sustentação de um regime ditatorial sem precedentes no continente latino-americano. Agradeço a atenção das senhoras e dos senhores, agradeço novamente o convite. É isso, gente. Ficou claro? Já está aprovado o arcabouço fiscal, que muitos dizem que não é eficiente, não tem a eficiência necessária para garantir um crescimento econômico do Brasil. Mas se for feita essa reforma tributária do jeito que está, ele piora a situação do país. Ele vai piorar. Já há quem diga que essa reforma tributária traga em torno de 60% no aumento, em média, da cesta básica, em torno de 260%, se você somar todos os aumentos, que vai estar 260% a mais em captação de imposto do cidadão, ou seja, é um sistema que foi pensado não para melhorar o Brasil economicamente e trazer mais eficiência nos seus pagamentos de impostos, e sim uma forma de deixar o cidadão cada vez mais pobre. A ineficiência do sistema em seu modo de cobrança de impostos empobrece o cidadão, se assim ficar o projeto do jeito que está. Então você aí, cobre o seu deputado, cobre o seu senador, faça pressão neles. Eles não podem aprovar essa reforma tributária do jeito que está. Tirando o dinheiro das federações e colocando para o governo federal tomar conta de todo o dinheiro. Isso é errado e não dá certo. Se for aprovado o arcabouço fiscal, junto com a reforma da Previdência, o Brasil está fardado a empobrecer a longo prazo. E isso não é bom para ninguém. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, é um assunto muito importante, eu quero que vocês reverberem isso, curtam, compartilhem o máximo que puder, se puder, se inscrevam no canal, o canal é novo e isso é importante para a gente, tá bom? Então, era isso que eu tinha para dizer, tchau, tchau!